Olá, amigos do programa Globalizando. Estamos iniciando mais uma live especial para você, para falar de um tema importante, um tema de relações internacionais e suas interfaces também regionais e locais, temas importantes que levam você a pensar o mundo como ele está. O programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. É um programa que já está há 8 anos no ar. Ele nasce na Rádio Nama, e para você que está nos acompanhando na Rádio Nama, sábado, 9 da manhã, seja muito bem-vindo. E ao longo dessa pandemia, por impossibilidade de fazê-lo ao vivo, nós estamos fazendo essas lives aqui na nossa página oficial do Facebook, o programa Globalizando desde março, e temos a oportunidade de nos encontrar aqui pelo nosso canal, pela nossa página oficial, mas também pelo Spotify, pelo Deezer, pelas várias plataformas que passam a compor nosso grupo que nos faz comunicar com você. Seja muito bem-vindo ao programa Globalizando. O tema de hoje não poderia ser diferente. Nós estamos falando de uma temática muito relevante, uma temática que vem ganhando corpo no mundo todo, no Brasil em especial também, e nós estamos falando de vacina como direito universal. Em tempos de pandemia, a vacina é chegando, mas percebe-se ainda muito negacionismo sobre esse ponto. E nós estamos recebendo aqui no nosso programa de hoje, para conversar sobre esse assunto, estamos recebendo o professor Arnaldo Jorge Martins Filho. Ele é doutor em Neurociências e Biologia Celular pela Universidade Federal do Pará, é mestre em Neurociências e Biologia Celular também pela Universidade Federal do Pará, graduado em Biomedicina pelo Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará, é pesquisador em Saúde Pública do Instituto Evandro Chagas, da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, chefe de seção de patologia, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Biologia Parasitária da Amazônia na Universidade do Estado do Pará e do Instituto Evandro Chagas, além de ser também professor na Universidade da Amazônia, e por isso eu queria dar as boas-vindas. Professor Arnaldo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Mário Tito, boa tarde, Carol, Pablo, Isis. É um prazer estar aqui novamente no programa, para debater um tema de grande relevância, um tema extremamente atual, que é a questão da vacinação para a Covid-19, que teve início no finalzinho de dezembro, e hoje nós já temos algumas dezenas de países já iniciando a sua campanha de vacinação, e que muito provavelmente esse é o pontapé inicial para que daqui a um pouco mais de tempo a gente possa respirar novos ares, e deixar para trás esse momento tão lamentável que o mundo está passando. Maravilha, então o professor Arnaldo que vai estar conosco no programa Globalizando, e quero logo apresentar também aqueles que estarão comigo na condução deste programa. Quero dar as boas-vindas ao acadêmico agora do 5º semestre, Pablo Gomes. Seja muito bem-vindo, Pablo. Olá, professor Mário Tito. Olá, Arnaldo, Carol, Isis. É um prazer estar aqui de novo. E você, ouvinte, pode interagir conosco pelo Twitter, @pglobalizando. Legal, Pablo. Estamos também recebendo aqui no nosso programa para apresentá-lo também a quase internacionalista, terminou tudo, falta só a colação de grau, Isis Maíra. Seja bem-vinda, Isis. Oi, todo mundo que está assistindo a gente. Boa tarde a todo mundo que está aqui apresentando comigo. Eu queria dizer que vocês podem mandar perguntas, interagir com a gente aqui pelo Facebook, que é o programa Globalizando, a nossa fanpage, e mandem perguntas, interagem com a gente aí. Vai ser muito legal esse programa. Legal, Isis. E completando a nossa equipe, estamos com a coordenadora geral do programa Globalizando, a internacionalista Carol Nascimento. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, professor Mário Tito. Boa tarde ao professor Arnaldo, aos meus amigos do curso de Relações Internacionais e a você que está acompanhando a gente. O tema de hoje é imperdível, super atual, e se você quiser também pode acompanhar a gente pela nossa página do Instagram, que é @programa Globalizando. Muito legal, formada a equipe, apresentado o nosso entrevistado. Vamos então começar logo, porque tem perguntas chegando. Aliás, eu quero dar logo meu muito obrigado a todos que estão se acrescentando, estando junto aqui nessa live importante. Quero passar logo a palavra então para Isis Maíra para começar logo a conversa. Pois é, gente. Lá no Instagram, a Ana Clara Lima perguntou assim para o professor. Além do governo brasileiro ter atrasado a aprovação da vacina no país, quais outras dificuldades os profissionais da saúde encontram na produção da vacina, professor?
Essa é uma pergunta bem interessante, porque você já inicia com uma informação que já é sabida por todos, né, que foi o atraso nas decisões do governo em compor os consórcios, né, de fornecimento de vacina, né, mas, além desse, um importante desafio, né, no que tange ao fornecimento de vacinas é que esse fornecimento ele é necessário para o mundo inteiro. Então, o mundo inteiro ele tem algo em torno de mais de 7 bilhões de habitantes e as plataformas de vacinas, quase todas, elas usam pelo menos 2 doses necessárias para que a população possa obter imunidade. Então, fazendo essa pequena conta, a gente tem a necessidade de mais de 15 bilhões de doses necessárias para que a gente possa ter a reversão desse quadro pandêmico que nós estamos vivendo. E para a gente ter uma ideia, o principal consórcio de produção de vacinas assinado, né, e idealizado pela Gavi, né, e pela Organização Mundial da Saúde, que é o consórcio COVAX, ele prevê para este ano de 2001 algo em torno de 2 bilhões de doses a serem entregues até o final do ano. Né? Levando em consideração as 2 doses, então nós teremos capacidade neste consórcio apenas, para imunizar algo em torno de 1 bilhão de habitantes, que é um pouco menos de 20% da população mundial. Existem outros consórcios também que estão formados e que prometem também uma carga boa de vacinas, mas ainda assim, para esse ano de 2021, a gente tem esse grande desafio pela frente, que é produzir vacinas em larga escala. No contexto do Brasil, a gente teve esse problema um pouco agravado por questões, né, das políticas públicas provenientes do Ministério da Saúde, entre elas, neste contexto do consórcio COVAX, em que o Brasil já faz parte dele, ele demorou muito a se manifestar, né, já que o consórcio ele foi idealizado em meados de junho de 2020, e o governo ele só foi se manifestar e manifestar sua intenção de entrar nesse consórcio em setembro. Né? Então, isso fez com que o Brasil fosse um pouquinho mais para trás na fila, e ainda assim os países que compõem esse consórcio tiveram a opção de fazer aquisição entre 10% a 50% da quantidade de vacinas para a sua população. O Brasil optou pelo mínimo, que foi 10%, apostando naturalmente em outras possibilidades de vacina. Então, por conta disso, a gente não tem ainda nenhuma dose de vacina que chegou a partir deste consórcio. Né? O que nós temos até então são as vacinas provenientes do Instituto Butantan, que não faz parte desse consórcio COVAX. Né? E por conta disso, se não fosse a vacina disponibilizada pelo Butantan, naturalmente, a nossa previsão de início de vacinação estaria para o mês de março. Então, o nosso desafio ele é imenso nesse contexto por conta de, além de ser uma demanda grande do mundo inteiro, né, o Brasil realmente ele atrasou em se manifestar favorável e buscar os organismos necessários para a assinatura desses acordos. Professor Arnaldo, e aí tem uma questão que eu acho importante destacar, é que além do fato de nós sermos 210 milhões de brasileiros, vamos colocar assim, até 18 anos não há obrigatoriedade, então nós temos metade dessa população, por exemplo, 100 milhões de habitantes, multiplica por 2, que são 2 doses, são 200 milhões de doses que precisamos. E nós estamos no patamar de não mais que 10 milhões de doses. Portanto, isso ainda vai atrasar mais um pouco, não é isso? Vai. A estimativa, de acordo com o nosso Plano Nacional de Imunização, é que a nossa população ela foi dividida em 4 grupos principais, e o primeiro grupo, que é esse grupo prioritário, que já iniciou, que é composto por profissionais da saúde, né, e alguns outros nichos populacionais, eles totalizam algo em torno de 70 milhões de habitantes. Então, a gente tem, nesse contexto, necessidade de 140 milhões de doses. E o que chegou até então foram 5, 6 milhões de doses provenientes do Instituto Butantan. Neste fim de semana já chegou, né, a carga proveniente da Índia, mais de 2 milhões, né, da plataforma da vacina de Oxford, AstraZeneca. E o Instituto Butantan já começou a disponibilizar o que ele está envasando atualmente, mas que são
quase 5 milhões de doses, entre 4 e 5 milhões, mas que não serão entregues, né, imediatamente, essa totalidade. Então, a gente ainda está com alguns passos atrás em relação a outros países. Para a gente ter uma ideia, a Alemanha, que é um país rico da União Europeia, a previsão dela é de vacinar 70% da população mundial até setembro, outubro, mais ou menos. Então, e isso porque ela já está bem adiantada nesse contexto de aquisição de vacina. Então, a gente, fazendo uma analogia, uma comparação com o Brasil, a gente percebe como nós estamos. Muito bem, professor Arnaldo Filho está conosco no programa Globalizando. Muito obrigado a você que está participando. Pediria para a Larissa Santos colocar para a gente os comentários que já estão chegando aqui para o nosso Globalizando. A gente agradece muito as pessoas que estão participando. A Letícia Bahia está dizendo, ora, se não é o melhor biomédico pesquisador no melhor programa. Globalizando sempre atual e necessário. Parabéns, professor Maritito e equipe. Obrigado, Letícia, pela sua participação de fato. Professor Arnaldo é show. E a Larissa Schoenberg está dizendo, boa tarde, eu tenho uma pergunta. Estava vendo uma matéria que a Fiocruz sugeriu dar apenas uma dose da vacina deles ao invés de 2 para poder imunizar mais pessoas. Isso diminuiria a eficácia deles, professor? Essa é uma questão também interessante e a probabilidade é que pode acontecer. A grande questão é que, como é uma vacina nova, embora de várias plataformas, várias empresas, esse início de vacinação em massa, né, do plano de produção de uma vacina, que envolve várias fases e etapas, é o que nós chamamos de fase 4. Então, essas vacinas que foram até então liberadas, elas foram liberadas porque elas encerraram a etapa 3 de fase clínica, e agora a gente vai ter o início do que nós chamamos de fase 4, né, que é a vacinação da população em geral, e a partir daí a gente observar de fato o comportamento da vacina na população, né, num grupo bem maior. Levando em consideração a experiência de outras vacinas, isso pode acontecer ou não. Por exemplo, quando a gente teve a grande epidemia de febre amarela, que se iniciou no final de 2016 para início de 2017, e aí 2018 foi um ano muito turbulento por conta disso, né? O Brasil ele preconizava até então 2 doses de vacina contra a febre amarela, uma dose mais outra a cada 10 anos, né, após 10 anos, mas a OMS sempre preconizou uma dose. Né? Por conta da escassez de vacina para aquele momento, o Brasil passou a adotar o que a OMS já adotava. Então, hoje, o Brasil ele preconiza apenas dose única de vacinação de febre amarela, e naquele momento, inclusive, foi discutido fracionamento de doses. Em vez de uma, talvez meia. Né? Então, qualquer que seja a quantidade do imunizante administrado, é natural que vá provocar algum estímulo no sistema imunológico para gerar defesa. Mas o que os estudos de fase 3 indicaram, e é baseado neles que as empresas produtoras elas indicam a necessidade de doses, né, e de carga do imunizante, é que, de fato, com aquilo proposto é que você vai ter aquela eficácia produzida. Se você modificar isso daí, a gente ainda vai ter que aguardar para ver o que pode acontecer. De qualquer forma, tem um ponto que é bem preocupante, que a quantidade de doses que foi distribuída aos municípios nessa primeira leva, ela teria naturalmente que ser dividida por 2, né? Porque são 2 doses necessárias para conferir imunidade. Mas muitos municípios simplesmente usaram todas as doses e não tem, naturalmente, doses armazenadas para a segunda dose dessas mesmas pessoas que receberam a primeira. Então, eles têm que torcer agora para que o Butantan consiga fazer essa entrega, porque a logística do Ministério da Saúde, por parte de alguns municípios, ou vários municípios, foi naturalmente deixada de lado, né? Por motivo... É verdade, professor. Enquanto o professor Mário Tito volta, que eu acho que teve um probleminha na conexão dele, a nossa equipe fez uma análise também do que a imprensa internacional está falando sobre o tema. E sobre isso, o Pablo tem uma notícia para dividir aqui com a gente, né, Pablo? Isso mesmo, Carol. A primeira notícia que a nossa equipe separou para você, telespectador, foi do portal de notícias G1, aqui do Brasil mesmo, que diz assim: após a aprovação da Anvisa, o governo de São Paulo aplica a primeira dose da Coronavac antes do início do Plano Nacional de Vacinação. E quem vai trazer mais conteúdo é a Carol, né?
Nossa equipe pegou mais algumas informações sobre a questão da produção das vacinas. Atualmente, 237 vacinas contra a Covid-19 estão em desenvolvimento no mundo, e sendo 173 em fase pré-clínica e 64 em fase clínica de testes. A vacina produzida pela companhia norte-americana Moderna foi aprovada para uso e com a meta de produzir no mínimo 600 milhões de doses. A Pfizer, vacina autorizada para uso na União Europeia, já possui capacidade de produzir 700 milhões de doses por ano. E já a Coronavac, aprovada no Brasil pela Anvisa por unanimidade para uso emergencial, possui capacidade de produzir 300 milhões de doses por ano. Professor Mário Tito. Então, desculpe, caiu a internet, são coisas do ao vivo. Professor Arnaldo, nessa questão que a Carol estava falando, com relação à produção, é preciso que haja uma espécie de acordo, de consórcio, porque um país sozinho não pode dar conta dessa demanda mundial. Então, isso exige também um acordo entre os vários consórcios, os vários países, mas também profissionais capacitados para desenvolver vacina nesse nível, não é isso? Exato. Os grandes institutos mundiais, inclusive que a gente tem ouvido falar, que são esses importantes produtores de vacina, eles naturalmente detêm essa tecnologia. E detêm porque também tem profissionais capacitados. No contexto do Brasil, nós temos ouvido bastante falar dos dois importantes institutos produtores de insumos imunobiológicos, que são o Instituto Butantan e Biomanguinhos, que é uma instituição da Fiocruz. Esses dois institutos, eles têm uma vasta experiência em produzir imunobiológicos e tem muita gente capacitada para isso. Então, eu vejo que o maior problema não é esse. O maior problema mesmo é o desafio de conseguir imunizar o globo inteiro, porque é uma quantidade de doses muito além da capacidade de produção dessas vacinas, baseado no que a gente tem hoje. Como a própria Carol comentou, nós temos já 64 candidatos à vacina em estudos clínicos, mas apenas algo em torno de 20 estão em fase 3 e menos de 10 dessas plataformas de vacinas é que já começaram, de fato, a serem produzidas. Então, a Pfizer é uma delas, que é uma gigante norte-americana, é a que está presente na maior quantidade de países. Aí temos a Moderna, que também é americana, que também já está começando a distribuir. Aqui nós já temos as duas principais conhecidas, que é a da Oxford e a do Butantan, que é produzida em acordo com a China. Temos a Sputnik da Rússia e mais uma ou outra pontual que também já está começando a sua produção. Então, nesse contexto, o maior desafio, na verdade, é atingir essa quantidade populacional global. Legal, professor Arnaldo Filho conosco aqui no Globalizando, tem gente comentando no nosso programa, a Jennifer de Souza está dizendo o seguinte: Globalizando, sempre trazendo temas importantes para serem discutidos, parabéns para a equipe e para o professor Arnaldo, que vem esclarecer todas as dúvidas para os ouvintes. Obrigado, Jennifer, pela participação. A Neliane Santos de Maria, perfeito. Tenho uma admiração imensurável pelo biomédico Arnaldo Filho. Realmente o programa hoje está maravilhoso. Obrigado, Neliane, pela participação. E tem pergunta chegando. Pablo, tem pergunta e você vai apresentar para o professor Arnaldo, né? Isso mesmo, professor. E essa pergunta veio diretamente do nosso Facebook, ó. Foi a Maria Lúcia Rodrigues que mandou. E ela pergunta assim, professor Arnaldo: como o negacionismo científico por parte do atual governo brasileiro afeta a população que sofre com as mazelas do Covid-19? Essa também é uma pergunta bem interessante e para isso a gente tem que ressaltar, como a própria pergunta já traz a informação, que o negacionismo do governo brasileiro ele tem relação com a possibilidade de isso ocorrer, que é amplificar as consequências das mazelas, que uma boa parte da nossa população se encontra. Nesse contexto, a gente tem que entender que no mundo globalizado, com a internet e as redes sociais difundindo informação em tempo real, líderes governamentais exercem influência sobre a forma de agir e a forma de pensar sobre pessoas. Embora muitas vezes esses líderes eles não detenham o conhecimento científico e não tragam muitas vezes fatos
né, relacionadas àquilo que ele está comentando, né, que é o que nós chamamos de fake news. Então, eu lembro do outro programa que eu cheguei a participar, que a gente também comentou rapidamente sobre isso, né, mas imaginem, né, que esses grandes líderes, como o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Donald Trump, o CEO e cofundador da Tesla, o Elon Musk, né, que tem milhões e milhões e milhões de seguidores, essas pessoas, né, elas ouvem e absorvem muita informação proveniente dessas fontes. Então, quando o governo, nos seus canais oficiais, propaga informações que naturalmente não são, muitas vezes, totalmente verdadeiras, né, muita gente que por motivos diversos não conseguem criticar e filtrar o que é verdade e o que não é, acaba absorvendo aquilo, né, como fé. Saindo um pouco desse contexto para fazer uma comparação, hoje, nas redes sociais, nós temos famosos com canais que ganham muito dinheiro em canais com informações que são praticamente desprovidas de qualquer conteúdo. Mas, pelo fato de terem milhões de seguidores, muitas empresas pagam muito dinheiro para essas pessoas para tirar simples fotos com os seus produtos. E isso é suficiente para que a venda dessas empresas aumente substancialmente. Então, voltando para as consequências, né, de afirmativas falsas por parte de líderes mundiais, é claro. E aí, em pessoas que vivem mazelas, né, da pobreza, imagine essas pessoas não se cuidando, que é o que acontece de fato, né? A maior mortalidade, né, por conta da Covid-19 são nas classes mais inferiores da população que têm acesso, não têm acesso aos melhores serviços públicos de saúde. Então, isso está fortemente correlacionado, né? Essas afirmações com as consequências, né, para essa população. E aí nós chegamos num paradoxo muito grande, porque as vítimas principais da fake news acabam sendo os mais pobres, não têm acesso à vacina, aqueles que também são mais ricos, mas que são negacionistas, mas se aproveitam para ter logo vacina, furando fila. Aí nós chegamos àquela dúvida, né? Quer dizer, cria-se uma história. O fake news auxilia também, de alguma forma, aqueles que não vão receber vacina, mas os ricos estão lá furando a fila, né, Arnaldo? Professor Mário Tito, essa é uma informação que eu acho que eu escrevi no meu caderninho de anotações que eu tinha que comentar aqui. Porque o que está acontecendo, que a gente está vendo nas redes sociais e nos noticiários, fala muito sobre o caráter de uma parte da nossa sociedade, ou da sociedade brasileira como um todo. Mas pior do que furar fila, né, é você ver um negacionista que faz propaganda anti-vacina, furando a fila para se vacinar. Isso mesmo para pessoas que têm capacidade de fazer alguma crítica, é difícil de entender o que passa na cabeça dessas pessoas. Bem, professor Arnaldo está conosco. Deixa eu logo dizer que nós fizemos nossa viagem pelo mundo da notícia e a Carol Nascimento tem notícia para apresentar aqui para a nossa equipe de hoje. Tenho sim, professor. Essa segunda notícia é do Peru, do jornal El Comércio, que fala sobre exatamente isso que nós estamos discutindo aqui. E a notícia diz o seguinte: movimento anti-vacina persiste no Peru e rejeição aos imunizantes contra a Covid-19 chega a quase 50% no país. Carol, esse movimento anti-vacina, ele já é um movimento que... A gente comentou isso também lá naquele outro momento, aqui, né, no Globalizando. Sim. Ele teve início em 98, né, com um artigo publicado, inclusive, por um médico inglês, numa grande revista, e aí demorou mais de 10 anos para a revista se retratar, e teve consequências, enfim. Mas o movimento surgiu ali e se enraizou pelo mundo, e hoje ele é um movimento presente, não tem jeito. E ele já fez muitos estragos, né? Trazendo isso para o Brasil, né, nos sites institucionais do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana, você tem acesso aos dados de cobertura vacinal. E para a gente ter uma ideia, de 2015 para cá, para 2020, né, até o final de 2020, esse movimento antivacina ele se intensificou muito,
E aí, imagina, em 2015 não tinha Covid-19. Então, esse movimento é um movimento anti-vacina geral. Então, nós tínhamos, até então, em 2015, para várias vacinas, cobertura vacinal acima de 90%, algumas delas quase 100%. Não é à toa que o Brasil ganhou um certificado da OPAS em 2016, 2017, como país livre do sarampo, né? E foi a partir de 2015 que esse movimento ganhou força novamente e fez estrago. Essa cobertura vacinal que era de várias vacinas, que chegava a 90%, 95%, 98%, hoje, para muitas vacinas, está na faixa de 50%, 60%, 70%. E para você ter efetividade, né, de um processo de imunização numa população grande, numa vacina como o sarampo, que tem alta infectividade, você precisa, de fato, imunizar mais de 90% da população. Senão, a taxa de transmissão ela continua acima de 1, isso significa que cada pessoa passa para mais de uma, e aí você tem aumento no número de casos. Então, o estrago ele é grande e, naturalmente, reflete o momento atual, que é o que a gente está discutindo, que é a Covid-19. Né? Embora haja, né, negacionistas que estão furando fila para conseguir acesso à vacina. Pois é, né, gente? Além disso, a gente vive um país que, como o professor Arnaldo falou ainda agora, foi um exemplo de vacinação em muitas outras epidemias que a gente viveu no mundo. E hoje em dia a gente vive numa situação muito desconfortável e diferente do que é no padrão, né? No Brasil, em relação à saúde, nós temos um Sistema Único de Saúde que é extremamente eficiente nesse quesito e ele não, por causa do governo e de todas as situações, isso não está acontecendo da forma como deveria, né? Dentre os 193 países membros da ONU, né, os Estados Unidos, tem a China, a Rússia, o Reino Unido e a Índia estão participando ativamente desse processo de desenvolvimento e fabricação das suas próprias vacinas do coronavírus, né? O Brasil, ele, né, essa semana, ele começou aprovando, né, o uso, como a Carol estava falando agora, das vacinas e está se encaminhando a passos muito lentos, né, para se juntar a esses 50 países, mais ou menos, que já iniciaram as suas campanhas, né? A maioria com a vacina, né, dos Estados Unidos, a Pfizer. Inclusive, o que a Isa está falando é importante, porque vê-se que os grandes países já desenvolvem, o Brasil, infelizmente, não vem conseguindo, por falta de recursos, inclusive, aumentar a pesquisa nesse campo, isso é preocupante. E tem gente participando do nosso programa, vamos lá, tem o enfermeiro Vitor Viana, grande coordenador do curso de enfermagem da UNAMA, parabéns pelo programa, obrigado, professor Vitor. A Luísa Veiga está dizendo: professor Arnaldo, existe alguma pesquisa em andamento sobre a eficácia das vacinas já produzidas sobre as variantes da Covid-19 que vem surgindo? Acho que tem mais um comentário. Bom, sobre essas novas variantes, certamente não, porque elas foram identificadas agora, a partir no apagar das luzes de 2020. Né? Então, ela chegou ao Brasil em 2021, no início de 2021, agora. Né? Então, pouco se sabe ainda a respeito dessas variantes em relação à eficácia de vacina, né, contra elas. Né? O que se sabe, de fato, é que ela, muito provavelmente, ela tem uma maior capacidade de infecção e ela pode estar relacionada, inclusive, a uma maior probabilidade de desenvolvimento de casos graves. Tem também um comentário que está chegando agora, professor Arnaldo, gostaria que a Larissa colocasse para a gente, a Denise Santos Marques. Obrigado, Denise. Não será a competição política que comprometerá a imunização dos brasileiros, professor Arnaldo? Uma vez que vacina dos cientistas fica muito difícil essa relação de política e ciência. O que é que você acha? Esse é um tema que naturalmente está muito politizado. Né? Então, a gente tem visto aí uma disputa política entre o governo federal e o governo de São Paulo sobre quem traz primeiro, quem tira a primeira foto. Né, como o próprio Pablo comentou, eu acho que foi o Pablo que comentou que a primeira dose foi aplicada em São Paulo, né, e foi aplicada exatamente nesse contexto, né, de tirar a primeira foto para dizer que é o pai da vacina, que foi ele que trouxe a vacina. E isso, naturalmente, é muito prejudicial, porque no contexto dessa briga entre esse par, né, do governo de São Paulo com o governo federal,
né, tinha um lado, que era o lado mais importante da história, que era o governo federal, né, repetindo o discurso negacionista, né, contra vacinas e a favor de tratamentos que até então não têm grande eficácia. Então a influência política e a briga política entre pares realmente prejudica, né, o acesso à vacina por parte da população. Eu costumo dizer que o ideal seria que o Brasil fosse um trem indo em uma mesma direção, né, com o governo federal sendo a locomotiva, os estados sendo os vagões, todos seguindo o mesmo trajeto. Mas, ao que parece, o que a gente está vendo, né, naturalmente não é o que está acontecendo. E isso vai ensejar também, professor Arnaldo, eu queria só um comentário seu, rapidinho, sobre a importância do profissional que está se preparando, né, na biomedicina, em outras pesquisas que são ligadas nesse mesmo campo, de se preparar bem, porque com a pandemia mostrou-se muito importante ter pessoas com alta qualificação para fazer pesquisa nesse campo, né? Exato. Os profissionais de saúde hoje, eles ficaram muito em evidência, mais do que sempre já foram. Esse ano de 2020 foi um ano extremamente cansativo para quem trabalhou na linha de frente, para quem continua trabalhando na linha de frente, e nunca se falou tanto da importância desses profissionais, né, para a saúde pública. E no contexto da formação acadêmica é extremamente relevante, né, você ter profissionais de fato qualificados e que, quando termine essa formação acadêmica inicial, que continue buscando, né, capacitação e qualificação adicional, porque é sempre bem-vinda e é necessária, né, para que essas pessoas atuem, de fato, né, em situações como essa. Legal, professor Arnaldo Filho está conosco no programa Globalizando. Muito obrigado a você que está participando, que está curtindo nas várias plataformas que nós temos, não só aqui no Facebook, mas também na Rádio Nama, você que está nos acompanhando também pelo YouTube, pelas plataformas que também nos colocam dentro dos podcasts do Deezer e também do Spotify. Então, muito obrigado a você que está participando conosco. Carol, tem pergunta chegando, não é isso? Tem sim, professor. Olha só, o Raimundo Bezerra mandou uma pergunta pelo nosso Instagram, faça que nem ele, @programa Globalizando, e ele quer saber, professor Arnaldo, de que forma países que estão comprando mais vacinas do que o necessário podem contribuir para os países mais necessitados. E o exercício da cooperação poderia ser considerado uma forma de combate à Covid? Ok. Nesse contexto, Carol, esse consórcio COVAX, Gavi, né, idealizado pela Gavi, né, que é um grande consórcio de imunização mundial associado à Organização Mundial da Saúde, ela prevê exatamente isso. Né? Em resumo, né, os países eles assinam um acordo formando esse grande consórcio, os países mais ricos compram doses, os países emergentes também compram doses, e os países mais pobres não precisam pagar por essas doses. E aí você pega a somatória de todas as doses que vão ser produzidas pelo consórcio e distribui de uma forma mais humanitária. Então, essa é a principal ideia idealizada por esse grande consórcio. Mas ele não é o único. Né? Nós temos acordos bilaterais entre países e empresas fornecedoras, né, de vacinas. Então, nesse contexto, você tem países ricos, de fato, adquirindo uma quantidade de doses muito maior, inclusive, do que a necessária para a sua população. Para se ter uma ideia, Estados Unidos, União Europeia, Canadá, Austrália, Japão, eles adquiriram, como promessa de entrega ao longo do tempo, uma quantidade de doses que dá para vacinar 3 vezes a população, né, desse conglomerado de países. O Canadá foi o principal deles. Ele adquiriu uma quantidade 5 vezes maior do que a necessária para imunizar o seu país. Né? É claro que a gente ainda não pode falar de compra em excesso porque a entrega começou agora. Sem dúvida. Mas, fazendo uma analogia a outros momentos, na década de 80, quando se desenvolveu os primeiros medicamentos contra HIV, né, demorou muito tempo para que esses medicamentos começassem a ser distribuídos no continente africano, que era o continente mais afetado. Em 2009, na pandemia do H1N1, né, essas vacinas só chegaram ao continente africano meses após o pico da pandemia. Né? Então, a OMS
ela solicita uma distribuição igualitária, humanitária, mas, ao mesmo tempo, é um grande desafio para que todos os países, especialmente os mais ricos, atendam a esses pedidos, né, já que a população de todos os países, inclusive a destes, né, também está padecendo por conta dessa pandemia. Então, é uma situação muito delicada, né, e difícil de contornar. Nesse contexto, inclusive, olha, o BRICS, que é um grupo formado, idealizado inicialmente por China, Brasil, Rússia e Índia, e depois entrou a África do Sul, mas os 4 idealizadores, 3 produzem vacina, né? E aí, voltando às consequências do nosso negacionismo, o Brasil é o único que até então não tem um instituto produzindo a sua própria vacina, né? A promessa é de a vacina de Oxford seja feita com transferência de tecnologia, mas isso é previsto, sabe-se lá, para quando. Muito legal. Inclusive, a Isis tem uma notícia muito ligada a isso que o professor Arnaldo está falando, né, Isis? Pois é, professor. Tem uma notícia aqui, inclusive, da Espanha, do jornal El País, que fala que os estoques de vacina contra o coronavírus por países ricos comprometem uma estratégia global contra a pandemia. Então, o Pablo tem mais informações para a gente ficar mais inteirado do assunto. Isso mesmo, Isis. Em adição a essa notícia aí que tu trouxe para a gente, eu tenho aqui que a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, é um órgão importante para a condução da vacinação universal. E ela afirma que a população só estará segura quando todos estiverem protegidos. Assim, os programas de vacinação devem ter o intuito de salvar vidas. O órgão também vê que a obrigatoriedade da vacinação O órgão também vê que a obrigatoriedade da vacinação contra o Covid pode ser necessária em países com baixa adesão e alto contágio, mas deve tomar o cuidado para que não estimular desigualdades sociais e de saúde. Com você, Martito. Pois é, professor Arnaldo, o que o Pablo acabou de falar vem ao encontro do que a gente estava conversando. Não resta dúvida que os países com maior investimento em pesquisa conseguem, de alguma forma, ter respostas um pouco mais imediatas. Aqueles países que vão diminuindo o investimento em pesquisa vão ter maior dificuldade, e no caso do Brasil, tem um grande problema da logística de um país que é continental, né? Exato. O acesso a essas vacinas, ela idealmente deveria ser igualitária, né? E isso, inclusive, foi uma das falas do diretor da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, né, em que ele disse que essa pandemia é uma corrida que todos estão correndo juntos e ela só poderá ser vencida, né, por todos juntos. Né? E aí ele enfatizou isso por conta ressaltando a importância da distribuição igualitária, de fato, né, de vacinas. Em relação ao Brasil, o nosso grande problema mesmo foi o atraso na assinatura de acordos para a obtenção dessas doses, né? A gente está bem atrás, né, dos países, haja vista que a vacinação no mundo ela começou um pouco antes do Natal. Sim. E nós iniciamos agora, no início dessa semana, né, e algumas dezenas de países já estão vacinando e já vacinaram uma quantidade grande, né, da sua população. Então, se o Brasil, né, estivesse adiantado nesse processo, com a sua experiência, o Brasil tem uma capacidade aproximada de imunizar 1 milhão de pessoas por dia, e isso é muito mais eficiente do que os países da Europa, por exemplo. Sem dúvida. Mas a gente peca pelos nossos erros, pelos nossos próprios erros. Maravilha, professor Arnaldo está com a gente, e eu quero logo dizer que você é muito bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado por estar participando. Tem gente comentando, mas antes eu quero logo dizer o seguinte para você. O nosso programa, originariamente, é da Rádio Nama, e lá na Rádio Nama, a gente entremeava a conversa com músicas ao vivo, é uma viagem musical sensacional. Aqui não é possível apresentar as músicas durante o programa. O que é que a gente faz? A gente inovou, né? A gente vai criando uma playlist especial, então eu vou chamar agora a Maria Clara Madorra para falar um pouco dessa playlist, da equipe de playlist, o que é esse programa de hoje vai gerar de playlist. Boa tarde, Maria Clara.
Boa tarde, professor Mário Tito, boa tarde à nossa equipe, ao professor Arnaldo e a todos os nossos ouvintes, né? É um prazer estar aqui para divulgar esse nosso trabalho da playlist, que, como o professor já falou, infelizmente a gente não consegue inserir diretamente no programa por conta da ausência da rádio, mas que a gente inova sempre ao Globalizando e traz nesse novo formato para vocês, disponibilizando nas plataformas do YouTube e do Spotify do programa. E essas playlists, elas são sempre pensadas de acordo com o tema da nossa live do dia de sábado, né? Então, passando aí pelos países ao redor do mundo que mais e menos possuem casos do coronavírus, a gente vai ter uma sequência com músicas dos Estados Unidos, da Índia, França, Nova Zelândia, Croácia, Uruguai, Marrocos e do nosso sempre presente Brasil, claro. Então, aguardem que ela vai ser divulgada para vocês pela nossa equipe de mídias a partir de amanhã. E acessem, escutem, nos acompanhem também pelo Spotify e pelo YouTube. E eu duvido um programa de um curso superior que tenha uma ideia tão excelente quanto essa de você visitar músicas da Croácia, da Nova Zelândia, porque não acontece. Madorra, é um trabalho gratificante, né? É gratificante. Vocês ganham, mas a gente também. Né? A gente acaba conhecendo muita coisa e Globalizando é isso. A gente se inteira no meio das notícias, enfim, ia falar das notícias de novo, porque tudo é notícia, né? Muito bom, Madorra. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco você volta, tá? E a propósito de participação, deixa logo eu ver quem está participando, porque tem perguntas para o professor Arnaldo antes de a gente acabar esse bloco. O Luiz Sampaio está dizendo programa de altíssimo nível. Parabéns a toda a equipe. Obrigado, Luiz, pela participação. A Camila Rodrigues está só dizendo o seguinte, só isso que ela está dizendo. É perfeito e sem defeito. Só isso que a professora Camila está dizendo, viu? Ela é suspeita. Ela é suspeita, mas ela fala a verdade, viu? Só li verdades. A Vera Bastos está dizendo o seguinte, professor Arnaldo, o que foi realmente que aconteceu com Manaus? Quem é responsável pelo que está acontecendo? Obrigado, Vera. Professor Mário e Vera, olha, muito provavelmente uma boa fatia da culpa do que está acontecendo com Manaus, embora a gente já tenha, naquele momento, no final de dezembro, a gente já tivesse um ano de experiência de pandemia, o que deve ter faltado lá, muito provavelmente, foi planejamento e mais força por parte do poder público. Né? E um evento que foi relevante nesse contexto, muito provavelmente, foram as festas de fim de ano, e associado a isso, e isso piorou, né? Isso certamente tem relação com esse aumento do número de casos agora em janeiro, né? Então, nas mídias, todos nós certamente vimos uma quantidade muito grande de eventos aglomerativos, mas lá em Manaus, certamente também está associado a um momento em que foi detectado o início da elevação da curva, logo no início, uma possível segunda onda, e o poder público até chegou a decretar, né, um momento de lockdown, só que parte da população, associado a empresários, fizeram grandes reclamações e manifestações, e aí o poder público acabou voltando atrás. Então, né, manteve-se tudo aberto, favorecendo naturalmente a propagação, né, desse vírus. E isso fez com que, associado à falta de planejamento, né, a gente naturalmente tivesse um segundo colapso, né, nessa cidade, no estado, como a gente tem visto. Isso, agravando ainda mais, né, algumas outras esferas do poder público, como o próprio Ministério Público do Estado, chegou a avisar que, se continuasse a aumentar do jeito que estava aumentando, algumas semanas atrás, né, muito provavelmente poderia faltar oxigênio para os hospitais. Então, chegou a ser alertado isso, e como, enfim, no Brasil a gente tem visto sucessões de erros e a gente costuma continuar não aprendendo com os nossos próprios erros, né, a gente teve que pagar para ver. E aí, infelizmente, Manaus entrou em colapso. Como Manaus é um estado fronteiriço, né, a região mais a oeste do nosso estado também começou a ter uma inclinação na curva, e, ao contrário de lá, o governador ele já tratou de começar a implantar medidas de políticas públicas para evitar esse colapso. Né? Inclusive,
nessa região, onde está uma situação mais delicada, né, o governo já está até trazendo pacientes, né, para cá, para Belém, para locais onde o sistema ainda não está, né, próximo do colapso. Um comentário que eu faço em cima do que você está falando, Arnaldo. Agora, um pouquinho antes de começar aqui a nossa live, chegou a notícia para mim de que também o estado de Rondônia abriu alerta, de fato, como um colapso no sistema de saúde, pelo número ter aumentado de maneira bastante alta, aumentado de maneira forte. E isso, na verdade, mostra que se você não previne, você vai ter que, de alguma forma, ter problema na hora de poder cuidar disso, né? Essa é uma consequência... É uma consequência devido à principal característica desse vírus, que é um vírus de alta transmissibilidade. E agora a gente também ainda se depara com essa notícia de que tem uma nova cepa, que ainda é mais transmissível ainda. Então, o que você tem é uma capacidade de aumento de casos assustadora num intervalo de tempo muito curto, e isso naturalmente sobrecarrega o sistema público de saúde. Né? Embora seja uma doença com uma mortalidade muito pequena, né, devido ao alto volume do número de casos, esse percentual pequeno ele se traduz em um número muito elevado, um número absoluto de casos e de óbitos muito elevado. Então, o colapso acaba sendo inevitável se você não tomar as medidas, né, de precaução necessárias. Muito bom, professor Arnaldo Filho está conosco no Globalizando. Muito obrigado a você que está participando conosco, é sempre um prazer. Esse é um programa do curso de Relações Internacionais, é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. E se você que está nos acompanhando se interessou por Relações Internacionais, venha fazer parte de um dos cursos que mais cresce da UNAMA. Nós temos 15 anos na UNAMA, é o pioneiro na Amazônia, é um curso que debate a Amazônia e a sua colocação no mundo, mas também entende o que o mundo está falando sobre a Amazônia. Temos professores doutores na área, temos professores qualificados, temos uma gama de atividades e, com certeza, faça vestibular.ama.br e venha fazer relações internacionais conosco na Universidade da Amazônia. E eu quero logo chamar a quarta parte do nosso programa. Isis Maíra, tem pergunta chegando, né? Tem sim, professor Maritito. Eu estava até ouvindo o professor Ricardo ainda agora falando, e a gente está numa situação bem parecida com relação ao comércio aqui no Pará, né? Além eu estou vendo, inclusive em São Paulo também, existe essa tentativa de não deixar com que os governos estaduais fechem de novo o comércio, que é o que a gente está tentando fazer, o governo estadual está tentando fazer aqui no Pará, para evitar justamente que a gente que o que está acontecendo em Manaus aconteça aqui, né? E o Ricardo Pinheiro, no Instagram, perguntou uma coisa que eu, assim, gostaria muito de saber também, como vai ser feita, né, essa logística de vacinação no país, uma vez que ainda precisamos manter essas medidas de segurança, mesmo com a vacina, porque como a gente estava vendo desde o início do programa, ainda não temos o suficiente nem para uma dose. Então, é necessário uma logística bem trabalhada, não é, professor Arnaldo? Sim, Isis. Como a gente já comentou ainda há pouco, o Brasil ele tem uma larga experiência em plano de imunização. Inclusive, o Plano Nacional de Imunização, o atual, ele foi publicado com algumas retificações devido a solicitações do STF, foi publicado esta semana o plano atualizado de imunização da Covid-19. Mas o Brasil, né, ele tem, mesmo antes dessa pandemia, ele já tinha e sempre teve um plano nacional de imunização para fazer vacinação das diferentes vacinas que constam no nosso calendário. Então, o Brasil tem uma grande experiência nesse contexto. E no atual plano de imunização, Plano Nacional de Imunização para a Covid-19, né, ela prevê o uso, inclusive, dessa estrutura e dessa experiência. Então, de maneira resumida, né, as empresas fornecedoras de vacina elas precisam prestar capacitação sobre transporte, armazenamento, como formas de aplicação, etc., e, a partir daí, o Brasil ele usa a sua logística de distribuição, né, que é uma logística muito boa, tá, onde você tem um acordo, né, de cooperação tripartite entre governo federal, estados e municípios para fazer esse processo. A aplicação lá
na população de fato, né, que lá na origem é feita e gerenciada pelos municípios, mas tudo começa na esfera federal. Então, a esfera federal ela recebe, e aí ela tem uma rede de logística de distribuição que é sediada em Guarulhos, isso inclusive tem sido comentado, né, nas redes, na televisão, e ela tem uma alta capacidade de recepção e de distribuição. O Brasil tem uma capacidade, esse centro de distribuição de imunobiológicos, né, de Guarulhos, ele tem uma capacidade de receber por dia 30 milhões de doses e distribuir por dia mais de 18 milhões de doses. Então, e aí o Plano Nacional de Imunização foi feito através de um acordo com as nossas companhias aéreas e a Força Aérea Brasileira, a FAB, e aí essa distribuição é feita para a rede fria dos estados, então cada estado também tem uma central, né, de rede fria para armazenamento e distribuição. Muitos estados contam com centrais regionais e depois disso é distribuído para o local, né, de aplicação, que são os municípios. Então, o Brasil tem em torno de 3.500 aproximadamente, né, pontos de armazenamento e recepção de imunobiológicos desse tipo. Né? Naturalmente, somos mais de 5.000 municípios, porque muitos municípios têm difícil acesso, infraestrutura precária. A gente vê isso, inclusive, em outros momentos, já vimos isso, né? Vacinas chegando de barco, né? Em tribos indígenas, etc. Uhum. Né? Mas a infraestrutura é uma infraestrutura muito robusta e capaz. O que nos falta, de fato, é o que eu penso, é a quantidade de vacinas que está chegando ainda de forma muito aquém do necessário. Muito bem. Olha, nós vamos continuar nosso giro de notícias. O Pablo Gomes tem notícia vindo de onde, Pablo? Essa notícia aqui veio do Brasil mesmo, do jornal NSC Total. Diz assim: o governo da Índia nega a entrega de um lote de vacinas ao Brasil, argumentando que não é possível autorizar a transação enquanto não começar a campanha de vacinação na sua própria população. Quem vai trazer mais detalhes sobre isso é a Carol. Obrigada, Pablo. Agora, avançando mais da nossa pesquisa, que a nossa equipe coletou durante a semana, falando um pouquinho dos profissionais que estão atuando na linha de frente para o combate ao coronavírus, que são diversos profissionais, mas os médicos, enfermeiros e pesquisadores têm se destacado em prol do desenvolvimento da vacina e também por estarem na linha de frente nos hospitais. E dessa forma, então, o papel desses profissionais no combate ao Covid tornou-se essencial, e essa situação contribuiu para que a população entendesse que a solução passa pela ciência. Eu queria puxar exatamente esse assunto, quase no final do programa, Arnaldo, exatamente sobre isso, né? Ficou duas coisas nessa pandemia, tem ficado claro. Para nós, de relações internacionais, a ideia de que sem o poder público agindo, a gente não consegue chegar a uma vacinação que seja para todos. E, por outro lado, a importância de você, eu vou até colocar de propósito essa expressão, ter fé na ciência. Porque senão fica uma situação que não tem sustentação em anos de estudo e de pesquisa, não é isso? Exato. Nesse contexto, baseado nas informações que o Pablo e que a Carol trouxeram, é natural que a gente tem assistido o que tem acontecido, né? A Índia, de fato, atrasou a entrega, por motivos talvez até muito óbvios, né? Ela não poderia entregar um lote sem iniciar a vacinação do seu próprio país. Em seguida, ela, inclusive, iniciou a distribuição para os países vizinhos, antes de entregar para nós. Isso fez com que o governo federal solicitasse de imediato a entrega do lote do Butantan, que ele estava ainda, né, segurando esse pedido. Né? E aí, de todo esse acontecimento, a gente tem visto também que as relações internacionais elas são muito importantes nesse contexto. A China também retardou o envio, né, de novos insumos para a produção da Coronavac ao Instituto Butantan por uma questão de relações políticas internacionais. Perfeito. Né? Então, isso é extremamente relevante, você ter, de fato, uma política internacional séria e competente que naturalmente vai proporcionar, né, o que se faz necessário para este momento. Tem uma pergunta chegando, já quase no final do programa, vamos ver qual é a pergunta para o professor Arnaldo. A Larissa está perguntando o seguinte: professor Arnaldo, as vacinas desenvolvidas também imunizam contra essa nova mutação do corona, vai ser preciso mais estudos para essa?
Bom, na pergunta da Larissa, muito provavelmente já tem essa resposta. Eu vou fazer uma analogia com a vacina da gripe, né? A vacinação da gripe, ela ocorre de forma anual, porque anualmente você atualiza as cepas dos vírus que vão compor essa vacina. Por quê? Porque é um vírus que apresenta uma alta capacidade de mutação e de variabilidade genética, né? De forma mais simples, né? O vírus ele muda ao longo do tempo, e aí todo ano você tem que atualizar as cepas que vão compor a vacina e vacinar a população para que um percentual de pessoas imunizadas, né, continue relativamente elevado. Então, o que muito provavelmente pode acontecer em relação a essas novas cepas que virão a surgir, né, é exatamente isso. Você vai precisar atualizar a vacina ao longo do tempo. Isso já foi comentado, inclusive, por cientistas, né, diversos cientistas no mundo, que a gente vai passar a conviver com a Covid-19 como a gente convive com a gripe. Ela ainda será uma pandemia enquanto a gente não resolver este momento da vacinação mundial, mas depois que isso passar, né, a Covid-19 será mais um vírus que conviverá conosco, como é a vacina, como é o vírus do resfriado, como é a gripe, perdão, como é resfriado, como são outros agentes infecciosos. Né? E aí, se vai funcionar ou não para outras cepas, a gente realmente só vai poder saber disso, né, em seguida. Legal, o professor Arnaldo está aqui com a gente, vai ter mais algumas perguntas para ele, mas eu queria logo chamar, eu costumo dizer que o programa Globalizando tem um projeto de extensão que é primo dele, que é o site internacional da Amazônia. No site internacional da Amazônia se reúnem os vários artigos e reflexões que os alunos de relações internacionais efetivamente estão produzindo. Então, eu queria chamar agora a Giovana Ramos, que vai falar da programação do site internacional da Amazônia. Tudo bem, Giovana? Seja muito bem-vinda. Tudo sim, professor. Obrigada. Então, gente, o site internacional da Amazônia é uma plataforma online que vai reunir diversos acadêmicos de relações internacionais da UNAMA com o objetivo de produzir artigos acadêmicos, além de vídeos, e além do nosso quadro, que é muito bom, que é o Durma Informado, que é uma seleção das principais notícias do dia, as principais notícias do mundo no dia que a gente posta nos nossos stories. Então, ele tem dado muito retorno para a gente e é muito importante também saber essas notícias. Então, para nos acompanhar, é muito fácil e rápido. No Twitter e no Instagram somos o @Inter da Amazônia, e no Facebook e no YouTube somos o Internacional da Amazônia. E o nosso site está disponível em todas as nossas plataformas, com muita facilidade e qualidade dos acadêmicos de relações internacionais da UNAMA. O site, Giovana, tem muito trabalho, né? Porque é produção de conteúdo o tempo todo, em vídeo, em várias mídias, em artigos, não é isso? Sim, principalmente agora que a gente tem novos quadros, estamos repaginando, na verdade, os quadros, como o quadro de guerras, o quadro da Sociedade Civil Global também, que é um quadro de vídeo. Então, assim, a gente está reformulando para 2021 para ficar bem melhor e mais fácil para os nossos seguidores. Legal, Giovana. Muito obrigado pela sua participação no Globalizando, viu? Eu que agradeço, professor. Até a próxima, gente. Legal, muito obrigado. Isso foi Giovana Ramos, do site internacional da Amazônia. Tem pergunta chegando para a gente, vamos apresentar. O Marcos Vinícius está elogiando o programa, parabéns ao programa por mais um tema de muita importância. Obrigado, Marcos. E a Leina Travasso está dizendo brilhante professor Arnaldo, obrigado, Leina. E a Vera Bastos, a mãe da queridíssima Isis Maíra, está dizendo o seguinte: professor Arnaldo, sabendo que China e Índia são os produtores de insumos, por que o Brasil não é capaz de produzi-lo? Foi bem no centro do problema, né, Arnaldo? Professor Mário, a pergunta da Vera também é bem legal, e eu acho que dá para a gente responder reforçando dois aspectos. O primeiro é a relação de trabalho nesse mundo globalizado, né? Muitas grandes empresas e corporações têm migrado para países da Ásia e outros países em desenvolvimento por conta de uma relação de trabalho, né, não tão amarrada e por uma força de trabalho mais barata. Mas nesse contexto, né, a China ela apresenta essa característica, não é à toa que muito do mundo é produzido lá. A China é um grande credor mundial,
Muito provavelmente, daqui a uns 10 anos, ela vai ultrapassar os Estados Unidos em relação ao PIB como maior economia do mundo, embora tenha também muitas mazelas por ser um país continental. Então, essa relação de trabalho, né, mais enfraquecida, com uma força de trabalho mais barata, favorece a produção lá. Mas, acima de tudo, o investimento em ciência e tecnologia. Né? Foi comentado hoje, inclusive, né, o enfraquecimento do investimento de ciência no Brasil, né, que vem acontecendo desde os últimos 5 anos, desde o final, né, da saída da Dilma, lá naquele último ano em que a Dilma saiu, já estava diminuindo, e anualmente o orçamento vem diminuindo. Então, isso prejudica muito o desenvolvimento de tecnologia e de conhecimento, né, para você tornar o país autossuficiente em alguma coisa. O que não acontece, por exemplo, na China e na Índia. Né? Em meados de 2010 até 2014, o Brasil, através do programa Ciência Sem Fronteiras, era o segundo país que mais mandava estudantes para os Estados Unidos, que é onde, de fato, acontece a ciência mundial, né? Onde tem as grandes universidades e tudo mais. Qual era o primeiro? Era a China. Então, a China era o país que mais mandava gente para os Estados Unidos. A diferença é que eles, muito provavelmente, se viam obrigados a voltar para o seu país de origem para poder implantar o que foi aprendido lá. Então, isso fez com que a ciência chinesa avançasse assim, em escalas incomparáveis em relação às outras partes do mundo. E hoje, o que é que nós temos? Nós temos um parque tecnológico na China que produz insumos de biotecnologia para o mundo inteiro. Inclusive, para essa plataforma da AstraZeneca, uma parte dos insumos de biotecnologia é produzida naturalmente lá e disponibilizada para os fabricantes, né, a partir de lá. Então, parabéns à China, um pesar ao Brasil, que não investe naturalmente em ciência e tecnologia como deveria. Em países ricos, o que a gente vê é que ciência é uma política de Estado e não de governo, porque traz dividendos. Quando você produz tecnologia, essa tecnologia traz dividendos. E isso já foi, inclusive, muito repetido pelo ex-presidente Barack Obama, nos Estados Unidos, que é um notório defensor, né, da ciência e tecnologia, né, e não é naturalmente uma realidade para nós. Para nós, em algum momento, foi política de governo, não de Estado, e aí a gente não tem, né, capacidade, né, de produzir tecnologia. Né, e atualmente a gente não está conseguindo nem realizar transferência de tecnologia para cá, embora a gente tenha experiência com o Biomanguinhos e com o Butantan na produção disso que a gente está precisando agora, que são as vacinas. Muito bem, olha, o programa Globalizando podia ficar por mais 1 hora, porque o tema é sensacional, tenho certeza que você que está nos acompanhando ficou muito interessado. Professor Arnaldo, eu quero mais uma vez lhe agradecer, eu mesmo aprendo muito com a sua vinda aqui no programa, porque eu acho que são temáticas especialíssimas, e já declaro aqui para todo mundo, sou seu fã da sua qualidade, do seu trabalho, quero agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no Globalizando. Professor Mário, tenha certeza que a recíproca é verdadeira. É sempre um prazer enorme. Eu lembro, no final do outro programa que eu estive aqui, eu já disse que gostaria muito de voltar, né? Estou aqui novamente, é sempre um prazer enorme, é um programa muito gostoso, né, da forma como ele é planejado, e ele exerce um papel de grande relevância, que é trazer sempre temas muito atuais, né, relacionados ao mundo globalizado. Então, eu agradeço mais a esse convite, né, me ponho à disposição também para outros programas futuros. Obrigado, Isis, obrigado, Pablo, obrigado, Carol, obrigado a todos que fazem esse programa, obrigado aos ouvintes, né, e parabéns pelo programa que vocês produzem. Maravilha, obrigado, professor Arnaldo. Quero agradecer a nossa equipe, que é de apresentadores. Você sabe que eu não faço o programa sozinho, faço com uma equipe maravilhosa, que é uma equipe do Globalizando. Aliás, o Globalizando tem quase 40 membros. Para colocar esse programa no ar, tem 40 alunos trabalhando nisso. Agradeço ao Pablo Gomes, o Pablo faz parte da equipe de externas do Globalizando. Pablo, valeu, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, professor, pela oportunidade de estar aqui e espero ver vocês na próxima. Beleza, Pablo. Agradeço a Quase Internacionalista, que é responsável pelas orientações de todos os programas. Isis Maíra, muito obrigado.
Obrigada, professor Arnaldo. Obrigada, professor Marutito. É sempre um prazer estar aqui na live para conversar com vocês. Por todo mundo que pôde compartilhar e fazer perguntas com a gente. Não se esqueçam que a nossa playlist está no YouTube, está no Spotify, no Deezer. Vocês vão poder acompanhar e ouvir as músicas que a gente escolheu. E vocês podem também acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais. Legal, Isis. E agradeço a coordenadora geral do Globalizando, a internacionalista Carol Nascimento. Carol, muito obrigado. Eu que agradeço, professor Marutito. Muito obrigada, professor Arnaldo, por essa live que foi, com certeza, muito esclarecedora para a gente. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. E não se esqueçam que esse programa vai virar podcast e vai estar nas nossas redes sociais e também na Rádio Nama, às 9 da manhã do próximo sábado. Muito obrigado, Carol. E a equipe que está nos bastidores. Quero agradecer a Larissa Santos, a nossa querida santa, que ficou aqui na organização dos bastidores. A Beatriz Coutinho, que ficou no cronômetro. Também a Larissa Schoenberg, que está apoiando essa organização. Muito obrigado a toda a galera que fez o programa Globalizando. E não perca, no próximo sábado, o tema vai ser Segurança, Amazônia e Desenvolvimento, um tema importante. Vai ter um professor da Federal do Rio de Janeiro e uma professora da Escola Superior de Guerra, professor Tiago Rodrigues e professora Mariana Calil. Você não pode perder. Muito obrigado a todos. Tchau, pessoal.